muito forte. Quando eu comecei a orar e perguntar ao Senhor, Senhor, é sobre isso que o Senhor quer que eu ministre. Tem um versículo que eu amo de paixão, eu vou deixar para ler no final, só agora não. Mas eu queria falar um pouquinho com você sobre o poder de chorar. Você se considera... Pergunte para quem está do teu lado aí. Pergunte, você é uma pessoa que se considera chorona? Você chora bastante? Você chora bastante, Matheus? Não? Você é fortão? Quem é de chorar, assim, chorão, que se considera chorão? Ótimo saber. Sabe que eu era uma pessoa que não chorava quase nada, assim. Eu sempre fui muito durona, assim, tipo, muito forte, nunca fui de chorar. Às vezes eu discutia com a minha irmã dentro de casa, minha irmã saía assim, tipo, chorando, lágrimas, rios de lágrimas, eu não derramava uma lágrima, minha irmã me olhava e falava assim, meu Deus, você é ruim, nossa, você é ruim, você não chora. E eu não sei, não entendo por que tem que chorar, que só te xinguei 4 vezes, não tem nada demais. Ano passado, eu descobri a lágrima como uma arma poderosa para os servos de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 11. Você pode abrir, você não precisa ficar de pé, porque eu quero ler com você. Eu gosto da Bíblia física, por isso eu trouxe. Nós vamos falar de algo que para mim tem muito sentido para o que nós vivemos como família essa semana, mas que o Espírito Santo tem falado comigo já faz tempo. João capítulo 11, a minha versão é a NVI. Encontrou aí? Vamos ler junto? João capítulo 11 diz assim, o título é A Morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. Isso aqui diz a NVI, tá? Olha o que diz a NVI, novamente vou ler para você. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora eu quero entrar com você na passagem. Vamos juntos. Esse é o contexto que a gente vê nessa passagem. Jesus recebe a notícia de um amigo que estava doente. É isso que a Bíblia diz para nós. Lázaro estava doente. Naquele exato momento que Jesus recebe essa notícia, primeiro eu quero falar para você do lugar que eles viviam, tá? Marta, Maria e Lázaro, eles eram irmãos e eles viviam num lugar que se chamava, uma cidade que chamava Betânia. Betânia era um lugar muito amado por Jesus. Jesus amava Betânia, porque ele via essa cidade como uma cidade em que ele encontrava refúgio e descanso. Maria foi uma mulher que fez algo extraordinário. Ela simplesmente derramou tudo que ela tinha aos pés de Jesus. Ela perfumou os pés de Jesus. Jesus encontrava amigos naquele lugar. Jesus encontrava refúgio naquele lugar. Era o lugar que Jesus descansava. Pensa que Jesus, naquela época onde ele andava, multidões seguiam ele, e ele ia para essa cidade para ter um tempo de descanso. Betânia era esse lugar. E ali ele encontrava amigos. E é isso que a Bíblia diz. Jesus escutou que o amigo dele estava doente. E sabe que isso aconteceu algo essa semana, porque quando minha avó veio a falecer, eu tenho uma amiga que a gente se tornou amiga na faculdade, já fazia tempo que a gente não se via, veja, já vai fazer, sei lá, 2 anos que eu me formei. E eu tava lá e daqui a pouco a Cal chega e fala pra mim, Gabi, a Pamela chegou. E ela veio, uma amiga minha, que fazia tempo que eu não via, ela me abraçou e naquele momento eu falei, cara, a minha amiga veio passar uma dificuldade comigo.
Como é bom saber que nós temos amigos. É maravilhoso quando a gente tá passando por uma dificuldade e você tem um amigo teu que olha e diz pra você, eu tô aqui pra te ajudar. A gente vai passar por essa juntos. Esse é o poder do amigo. Jesus escuta que o amigo dele estava doente. E a reação de Jesus naquele momento foi já ver o final no começo. Porque Jesus é assim, ele vê a tua condição hoje, mas ele não se limita à condição que você tem hoje. Porque quando ele olha a tua dificuldade do hoje, ele já sabe a resposta do amanhã, entendeu? Então ele olha para a tua enfermidade de alma, de corpo, do que quer que seja, e ele fala para você assim, ei, isso não é para te matar. Isso é para que o nome do Pai seja glorificado. Mas eu vejo algo que você não consegue ver, porque eu vejo o final desde o começo, entendeu? Jesus é assim. Então ele já decretou a palavra final no começo. Ele falou assim, ei, essa doença, ou seja, o que o meu amigo está passando lá em Betânia, não vai matar ele. O nome do meu Pai vai ser glorificado nele. E Jesus permanece onde ele estava. Jesus foi um amigo que não se movimentou. Jesus foi um amigo que não se moveu de lugar, mesmo na dificuldade do amigo dele. E você conhece essa história? Você está aqui na igreja faz tempo para saber o que aconteceu com Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? O amigo de Jesus foi curado? Não. Lázaro levantou da doença? Não. O que aconteceu com Lázaro? Peraí. Jesus mentiu? Essa doença não é? Mas por que Jesus deixou morrer então? Jesus deixou morrer. E sabe que essa semana eu tenho aqui nos meus cadernos um caderno que eu faço de diários de oração e eu faço de devocionais pessoais. E no meu diário de oração eu abro ao Senhor tudo que eu sinto naquele momento. A minha avó ficou doente na sexta-feira passada, ela teve um AVC. E naquele momento, às vezes, quando eu não consigo me expressar em palavras numa oração, eu escrevo. Eu acho mais fácil me dizer a Deus o que eu sinto. E eu coloquei assim no meu caderno. Eu coloquei, Senhor, eu sinto que eu estou numa sala de espera. Eu sinto que nós, como família, o Senhor nos colocou como uma sala de espera. E às vezes não é isso que Deus faz com a gente. Deus pega a gente e coloca em sala de espera. Mas a gente não se considera amigos de Deus? Por que o nosso amigo, no momento que a gente mais precisa, não vem nos socorrer? Por que o nosso amigo olha para nós e deixa evoluir os casos que estão na nossa vida? Ele deixa chegar óbito, ele deixou com Lázaro e era amigo dele. Por que com a gente não pode acontecer igual? Você se considera amigo de Deus? Se a pessoa que está do seu lado disse que sim, anda com a cabeça, porque na hora que a gente vai assim, fala assim, então você pode ficar numa sala de espera. Diga isso para quem está do seu lado. Você pode ficar numa sala de espera. Pode ser que Deus te deixe lá como ele deixou as outras duas amigas dele. E agora nós vamos falar dessas mulheres. Marta e Maria. Mulheres extraordinárias na Bíblia. Amo essas duas porque eu me vejo em ambas. E às horas que eu entro no desespero, eu começo a me comparar para ver com quem que eu me pareço. E não é que Marta é má, entendeu? Porque tem muita coisa positiva em Marta. Mas, às vezes, a Marta que Jesus mostra, amiga dele, mostra o nosso estado almático em determinadas situações. E é sobre isso que a gente vai falar. A Bíblia diz que passam 4 dias. Lázaro morreu, ok? Lázaro morre. E uma das primeiras explicações que eu quero te deixar bem clara, para a gente continuar a história, vou ir para uma parte mais cultural. O povo judeu é um povo que crê na ressurreição. Então, assim, isso eu vi lá quando eu estava lá em maio do ano passado. A gente estava no Monte das Oliveiras, olhando para baixo, assim, e bem no Monte das Oliveiras, embaixo, é um cemitério judeu. Bem embaixo, assim, da montanha. E a gente estava ali, e eu fiquei olhando para o cemitério, e daqui a pouco eu vi um túmulo judeu, e eu vi um homem judeu chegando no túmulo, e ele começava, tipo, ele fazia assim com a cabeça, ele abaixava, subia, levantava, e ele gritava para aquele túmulo, ele gritava. E eu tava, tipo, a gente tava adorando naquele momento. E eu, tipo, parei de adorar, eu fiquei assim. E aquele homem, ele parava, sem cessar, ele fazia isso, e daqui a pouco chegaram mais pessoas. E aquelas pessoas começaram a fazer igual aquele homem, eles clamavam em cima daquele túmulo. E eu comecei a ficar, tipo, o que tá acontecendo? Alguém me explica, tipo, cadê as galera que conhece a cultura pra me explicar? Cadê o guia? Chama o guia, eu quero saber o que tá acontecendo ali. E é lógico que eu
não podia, né? Como uma filha de Guilherme que sou curiosa, eu fui correndo até o nosso guia, que tipo, tá umas pedras pra cima. Eu fui correndo pra ele, eu falei, o que tá acontecendo ali embaixo? E ele olhou pra mim e falou assim, Gabi, eles acreditam na ressurreição. Então, é normal na cultura judaica que quando alguém morre, eles ficam 3 dias clamando em cima. A família clama. Então, aqueles homens que estavam ali são homens dessa família. Possivelmente essa pessoa morreu ou ontem, ou faz 2 dias que morreu, mas eles têm essa cultura, eles gritam, chamando o nome, porque eles acreditam na ressurreição. Então eles ficam naquele túmulo, hoje é túmulo, né? E eles ficam ali naqueles túmulos chamando. E eles deixam um livro, uma Torá, num buraquinho que tem debaixo do túmulo. Eles tiram aquela Torá, leem e começam a chamar, porque eles acreditam nisso. Eles dizem que se em 3 dias a pessoa não ressuscitar, é que pode ser dado como morta. Então essa é a cultura, tá? Pra gente ver o porquê que Jesus chegou no 4º e não no 3º. Jesus chega no 4º dia, ou seja, tem chance na cultura judaica de recuperar? Não, tá morto. Agora todos eles acreditam que tá morto. Jesus chega no 4º dia. Jesus chega e ele vê 2 posturas diferentes, é isso que eu quero ler com você. Lá no versículo 17, você não precisa abrir. Olha que loucura. Ao chegar, Jesus verificou, ou seja, a palavra verificou significa ter como certeza, averiguar, quer dizer, tipo, ter convicção do que aconteceu. Jesus, ao chegar, ele verificou, teve certeza que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, Jesus foi lá para dar uma olhada para ver se todo mundo já tinha gritado o suficiente, clamado, chamado. Beleza, verificou isso. Vamos pro próximo. 18. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Presta atenção que é sobre isso que nós vamos falar. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. 2 posturas. Marta escutou que Jesus estava lá. Ela saiu correndo e foi. Maria, o que a Bíblia diz sobre Maria? Ficou em casa. Versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver e crer em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele olhou para Marta e disse. E ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Presta atenção agora. Chamando à parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Vou parar aqui porque daí a gente continua. Beleza. Passaram os 4 dias, Jesus chega em Betânia e ele encontra 2 posturas. Marta é a primeira. Marta chega correndo e fala, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vai ver que mais pra frente, Maria fala a mesma coisa para Jesus. É a mesma oração. Elas usam a mesma frase. Elas falam, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não estava morto, ele estava vivo. Jesus olha para ela, só que olha, veja como Marta chega. Ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que Deus pode fazer tudo o que você pedir. E aí o Senhor começou a falar comigo que às vezes é desse jeito que a gente chega até Ele. Essa é a postura que a gente chega, com aquelas orações montadas, sabe? Senhor, sabe aquele jeito que você chega todo melancólico para Deus, falando, Deus, por que isso aconteceu? Mas eu sei que tu podes fazer todas as coisas, mas dentro do teu coração, você não crê. E a gente já vai ver que Marta, na verdade, não estava crendo. A postura com que Marta chega para Jesus é muito mais de cobrança do que qualquer outra coisa. Ela chega olhando para Jesus e falando, se você estivesse aqui, hein?
Meu irmão não estava morto. É como se a culpa fosse de Jesus. Ela cria que Cristo era o Filho de Deus. Ela alegou isso aqui. A gente leu juntos. Mas o jeito que ela chegou para Jesus foi falando assim: ei, se você estivesse aqui, é tua culpa. Meu irmão era para estar vivo. Você deveria ter feito alguma coisa. Você era amigo dele e você não fez nada. E é assim que às vezes a gente chega para Jesus. As nossas orações são: a culpa é tua. Isso deveria ter acontecido na minha vida. Você me permitiu tomar essa decisão. Você me permitiu fazer isso. A culpa é tua. Mas eu sei que se você falar com Deus, alguma coisa vai acontecer. Peraí, Deus deve alguma coisa? Deus devia alguma coisa para Marta? Deus não devia nada. E aí tem uma outra mulher, Maria. Maria, ela não tomou nenhuma postura. Maria, ela não fez nada. Maria, ela ficou sentada esperando. E olha que loucura. Jesus fala com Marta, responde Marta. E ele vai falando: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver, minha filha. Eu posso fazer todas as coisas. E Marta fala: ah, beleza, então, né, já que você me respondeu, aí tá a resposta que eu precisava. E Jesus ainda fala para Marta assim: vai lá e chama tua irmã. Marta vai correndo e fala: ei, Maria, o mestre quer te ver. É nesse momento que Maria se levanta e vai falar com Jesus. Até agora ela não tinha ido fazer isso. E eu quero te mostrar por que dessas posturas tão diferentes. Lucas capítulo 10. Não precisa abrir, eu quero ler com você. Lucas capítulo 10, versículo 18, versículo 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quem que recebeu Jesus de novo? Quem que recebeu Jesus lá? Beleza, vamos para frente. Maria, sua irmã, presta atenção, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando você olha aqui, você entende por que lá a postura de Marta e Maria foi tão diferente. E aqui eu quero expor a nossa alma quando nós estamos na sala de espera de Jesus. A sala de espera dessas mulheres foi 4 dias. A sala de espera da minha família também foi um tempo muito curto de resposta. Mas foi o tempo suficiente para deixar a nossa alma destruída. Cleiton falou algo que para mim foi maravilhoso escutar. Ele falou: os medos, as angústias, as aflições vêm sobre as nossas vidas. E é normal, eu quero te dizer, isso é um estado da alma. A nossa alma tem conflito, sabe por quê? A nossa alma está em conflito porque o mundo em que nós estamos é um mundo mau. É um mundo mau. Mas antes da gente seguir, eu quero dizer uma coisa. Eu amo falar isso aqui, mas eu não me canso de repetir. Nós somos feitos de quê? De espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi criado para se comunicar com o Espírito de Deus. Na tua alma existem os teus pensamentos, os teus sentimentos e a tua vontade. Ou seja, a tua alma, o que ela faz? Ela te dá um pensamento, você pensa sobre, sei lá, mal de alguma pessoa. Isso baixa para você como um sentimento. Por exemplo, veio alguma coisa que fizeram contra a tua família, qual é o sentimento? Me ajudem. Me ajudem? Meu pai já tá eliminado, ele já gastou as respostas. Vai. Vingança. Vingança, tá ótimo esse sentimento. Me ajudem. Raiva. O que mais? Ódio. Falaram mal da tua família, é um pensamento que vem. Falaram mal da minha família. Baixou um sentimento. Vamos vingar. Tô com raiva, tô com ódio, e isso te faz ter um impulso. E o teu impulso é uma ação. Aí você vai lá. Quais são os reflexos disso? Tirar a satisfação. Hã? Briga. O que mais? Xinga, o que mais? Matar. É só impulso. Tem gente que mata por 10 a 1. Mas veja,
Marta, para os mais maléficos. Para os mais maléficos. Para os mais maléficos, armar um plano e fazer a pessoa comer da mesma coisa que fez, não é? Porque a tua alma faz você agir assim. Se o Espírito Santo não dá comando para a tua alma, é bem possível que você dê muita mancada por aí. Mas agora vamos voltar para a palavra. Vamos pensar em Marta. Naquele episódio de Lucas 10, chega Marta. Jesus chega na casa dela em Betânia, Marta recebe Jesus. Maria faz uma coisa só. A mesma postura que ela teve lá na frente. Ela ficou sendo? Ela não se mexeu. Ela foi para os pés de Jesus. Ela foi para o lugar que ela tinha resposta. Ela foi para o lugar certo. Marta, não. Marta falou, não, eu tenho que mexer isso aqui, porque Jesus está chegando. Olha aqui, tem muita comida para fazer, tem muita... Você está vendo? Ele não vem sozinho, ele vem com 12. Você está vendo? 12 pessoas. Com ele são 13, mas eu e meus irmãos, a gente tem muitas pessoas. Ou seja, tem muita comida para fazer. Tem que comprar salgadinho, refri, tem muitas coisas lá. Não sei se os banheiros estão limpos. Alguém aqui está me ajudando? E aí vem aquela célere frase. Ninguém me ajuda nessa casa. Desculpa, mãe. Mas eu amo essa frase. Ninguém me ajuda nessa casa. E Marta, o que ela faz? Ela vai cobrar o convidado, entendeu? Ela vai cobrar a mesma atitude que ela teve lá na frente. Ela olha para Jesus e fala assim, você não vai fazer nada, não? A minha irmã devia estar me ajudando e ela está aí no teu pé. Você não vai tomar uma atitude? Manda ela me ajudar. Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta, por que você está preocupada? Por que você está tão inquieta? A tua irmã tomou a melhor atitude e ninguém vai tirar isso dela. E eu posso te provar que ninguém tirou. Porque quando você olha para João 11, a morte de Lázaro, ninguém tirou a paz do coração de Maria. É, Deus, aleluia. A paz que Marta não teve. A paz que muitas vezes a gente não tem. O gozo em meio à tribulação, em meio da tristeza, em meio à dor. A gente não consegue ter. Porque a nossa postura não é de estar nos pés de Jesus. A nossa postura é de estar afobada de um lado para o outro. Querendo saber o que a gente vai fazer. E a gente quer saber como solucionar os problemas, como fazer as coisas, como tomar posição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me defender, eu aquilo. E Jesus fala, só uma coisa te é necessária. Vai para os pés do único que pode te ajudar. Aleluia. Porque no momento certo, eu vou te chamar para sair da sala de espera. Veja, ambas estavam na mesma sala de espera. No tempo lapso de 4 dias, por causa do irmão morto. O que aconteceu? Quando Jesus aponta lá na porta, é como se fosse o médico, entendeu? Pense, teu filho tá doente, tá na sala médica, o médico aponta na porta, você sai correndo. Vem aqui, meu filho! Isso foi o que Marta fez. Maria não. Maria ficou lá. Até a hora que o médico falou, Maria, venha. Aí Maria levantou. Ela foi. Maria foi. E é aí que eu quero chegar com você. Vamos pra frente? Vamos para frente juntos. Vamos lá. Versículo 30 de João 11. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Quando notaram que ela, Maria, se levantou, chorou. Olha a diferença de uma pessoa completamente longe de Jesus e uma pessoa completamente perto de Jesus. Elas falaram a mesma frase, mas Maria, ela não foi cobrar Jesus. Ela somente se importou em se prostrar nos pés de Jesus, reconhecendo verdadeiramente que ele era o Cristo, entendendo que ele tinha poder de ressuscitar o irmão dela, mas ela não foi cobrando ele. Ela falou, eu sei, Jesus, que você poderia.
Eu sei que se você estivesse aqui, o meu irmão teria ressuscitado porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E eu não vim aqui te cobrar o que você vai fazer com ele. Eu só vim te dizer que eu realmente reconheço que se você estivesse aqui, meu irmão não estaria nessa situação hoje. A Bíblia diz que naquele momento Maria chorou. E quando ela chora, e aí eu quero te dizer o que um íntimo quando chora acontece. A Bíblia diz que Jesus se perturbou no espírito dele. A alma de Jesus foi incomodada? Não. Foi o espírito dele. Mas espera aí, a gente tinha falado, cara, mas veja o que aconteceu. Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus já sabia, porque a gente fica nessa, Jesus já sabia. Mas quando o espírito de Jesus se incomodou, o espírito dele deu um comando para a alma dele, falando, pode chorar. Pode chorar. E Jesus chora, mesmo sabendo o final. E eu vou te dizer por que Jesus chora. Mas antes disso, eu gravei uma frase e eu quero ler ela para você. Essa frase diz assim: a postura do meu coração é a postura que move o coração de Deus. Existe uma grande diferença na maneira que a gente chega e pede alguma coisa para alguém. Quando você pede impondo, a resposta da pessoa normal é falando assim: quem você acha que eu sou? Eu, hein? Não é assim? Se a pessoa vem olhando pra tua cara e falando, faça isso aqui, ô Cleiton. Vem aqui buscar isso aqui. Fora de você pode até falar assim, né? Dentro de você está falando, maldito demônio, vai ter um mal no inferno. E existe uma diferença quando, com amor, você olha pra pessoa e fala assim, Cleiton, por gentileza, você pode tirar essa mesa pra mim? Obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Já é. Tá vendo que a postura muda? A posição que você chega para Jesus é a posição que pode ou não mover as coisas. Pode mover tudo ou não pode mover nada. E aqui eu quero te dar a arma que Jesus me deu em 2022, que eu nunca usei tanto essa arma como eu usei no ano passado. Eu sigo usando porque eu faço isso meio direto, mas é o poder da lágrima, cara. Não existe nada que mexa mais com o coração de Jesus com que uma pessoa que chora. Jesus ama aqueles que choram. Eu já vou te mostrar biblicamente por que ele ama. Mas ele ama uma pessoa que chora. O que constrangeu Jesus naquele momento que Maria chega aos seus pés não foi a cobrança, o jeito, a amizade, porque amigo todo mundo era. E um estava morto, o outro ficava cobrando e a outra sabia como chegar, entendeu? Maria soube, porque ela tinha essa arma, ela sabia, eu sei que eu movo o coração do meu amigo quando o meu coração está quebrantado. Então eu vou chegar no meu amigo entendendo a minha postura, mas entendendo quem ele é. Maria chega nesse lugar com o coração quebrantado, dilacerado e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão estava vivão. Jesus se perturba naquele momento e ele começa a chorar. E agora eu quero entrar para você nessa parte. Por que Jesus chora se ele já sabia que a doença não terminaria em morte? Eu coloquei 3 pontos. Primeiro, porque a morte, aqui eu quero dizer algo para você lá do final. A morte é inimiga de Jesus. O choro de Jesus é uma coisa que eu suponho, tá? Não estou falando a Bíblia, está dizendo que não, é uma interpretação minha. Mas se você for ver biblicamente, a morte é o último inimigo que Jesus vai vencer quando ele voltar. É o último inimigo de Jesus. Quando ele vencer a morte, a parada acabou. Jesus reina. Mas até que a morte não seja vencida, Jesus ainda tem esse inimigo. E você acha que Jesus gosta quando alguém morre? Não, porque a morte é inimiga de Jesus. E principalmente quando alguém morre sem ele. Porque aí ele vê como esse inimigo venceu. Ainda quando... Beleza, vamos falar do nosso contexto familiar. A gente perdeu 2 pessoas nessa semana. Mas o que dava fé no nosso coração, esperança, que fazia a gente ficar feliz, porque, cara, foi 2 velórios que eu fiquei, a gente passou madrugada acordada, e nas madrugadas a gente ficava dando risada, contando as paradas, e minha avó ali, tipo, às vezes eu ficava até, tipo, perdão, vó, mas a gente rachava de tanto que, nossa, a gente chorava de rir todo mundo junto ali, e minha avó Martinha, vó, perdão aí, mas, tipo assim, não era um contexto de um luto que me matava, porque ainda que a morte seja inimiga de Jesus, foi ganho pro céu. Jesus promoveu mais um, entendeu?
Mas quando a morte vem e toma num contexto que não existe salvação, é como se o maior inimigo de Jesus estivesse olhando para a cara dele e falando assim: venci. Jesus tem raiva da morte. Ele espera ansiosamente o dia que a morte será vencida. Porque ele não quer, ele não te fez para morrer. Jesus não nos fez para morrer, Jesus nos fez para a eternidade. Entenda isso, você foi criado para a eternidade. E quando a morte vem e acaba com a eternidade de alguém, Jesus fica furioso. Jesus olha e vê a morte tomando o amigo dele e ele vê essa consequência e por isso ele chora. Segundo motivo que eu acredito que Jesus chorou, veja isso. Cara, isso eu fiquei de cara, porque isso um dia eu li num livro e o Senhor me fez ver isso. Somente um Deus que chora pode enxugar as nossas lágrimas. Jesus precisava mostrar que ele é parecido com você. Sabe lá, acho que meu pai leu muito isso lá no velório, ele falava assim, Apocalipse 21 fala, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que eu imagino quando alguém... Como que é quando você enxuga a lágrima do teu filho? Como que é para as mães? Você já enxugou a lágrima do seu filho? Ou de um amigo? Você já enxugou? Não é como que parte o teu coração e você passa a mão assim, como se aquilo doesse em você também. Jesus chora para se identificar com você, para te mostrar, eu também sinto, também me dói. E eu sou amigo. Amigos choram juntos. A Bíblia disse, se alegre com o que se alegre, mas chorem com os que choram. Jesus olhou para aquela condição e falou bem assim, ei, eu sou um Deus que chora com você. Eu me importo quando você está chorando. Eu amo quando você chora, porque é quando a minha divindade pode se conectar com a tua humanidade. É Jesus falando, nós podemos ser um quando você chora. Deus. Por isso Jesus chora em João 11, dizendo, eu me identifico com você. E é por isso que ele tem poder de, em Apocalipse 21, olhar para você e dizer, um dia eu vou secar todas as lágrimas dos teus olhos. Aleluia. Fisicamente, porque toda dor vai acabar. Aleluia. E o ponto número 3, e aqui, cara, foi quando Jesus me matou. O poder da ressurreição não pode ser liberado. Não, o poder da ressurreição só pode ser liberado quando nós choramos, porque as lágrimas e a ressurreição estão amplamente conectadas. E eu vou te mostrar por quê. Vamos para frente? Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Versículo 37. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido. Olha o que acontece. Ele foi até o... A lágrima de Jesus foi conectada diretamente com a ressurreição de Lázaro. Depois que Jesus chorou, ele seca as lágrimas e fala, agora eu vou mostrar o meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Ele se levanta, seca as lágrimas e vai até o sepulcro. E ali acontece o milagre da ressurreição. É ali quando Jesus pode efetivamente cumprir com a palavra dele do começo, falando essa doença nunca foi para a morte, mas é para que o nome de Cristo seja glorificado. Aleluia. E eu quero te dizer em que momento nisso. Essa palavra foi só para o que passou? Não. Essa palavra vale para o agora. Porque quando Jesus chorou, ele olhou para você e fala, eu posso ressuscitar o que você não consegue ressuscitar. Deus. Glória a Deus. Eu consigo me identificar com você. Eu consigo me conectar com você. O meu poder se aperfeiçoa no teu choro, nas suas lágrimas. Deus. E pra gente finalizar, eu queria muito falar com você sobre esse poder de chorar. Sabe que ano passado eu fiz uma oração das perigosas, sabe? Eu falo, ai meu Deus, é cada uma que eu me meto mesmo. Eu entrei no internado no segundo ano do ano passado. E a primeira conversa que eu tive com um amigo meu que estava no terceiro foi assim, como que é o segundo ano? Pergunta idiota. Ele falou assim, Gabi, Deus vai mexer bastante com o teu caráter. Se prepare. E eu falei, e quando eu chego em casa eu falo, Senhor, pode mexer no meu caráter. Estou pronta. Cara, eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Não estava. Foi literalmente... Agora eu vou tomar da palavra do Cleiton. Foi literalmente escutar no meu primeiro dia de internado, assim, você é minha filha amada, eu tô com você, a gente vai junto nessa e no dia seguinte eu lá no deserto, entendeu? E meu deserto durou, tipo, todo o internado do segundo ano.
E eu tava naquele deserto, literalmente, e agora veja espiritualmente, na alma que eu tô te falando. Parecia que todos os meus inimigos naquele ano tinham se apresentado. Tipo, tudo que era oculto dentro da minha alma saiu pra luz, assim. Foi como se Jesus pegasse um canhão desse e colocasse, ó, vou te mostrar tudo que tá errado. Já que você disse que vai aguentar, então eu vou te mostrar. E foi um fuf, assim. E quando eu vejo tudo aquilo, aquela realidade de dentro de mim, eu comecei a me desesperar, porque eu não tinha como lutar com isso, entendeu? Eu me sentia assim, como eles vão me comer viva. Eu tenho medo de tudo, eu tenho raiva de tudo, eu sou assim, Deus foi me expondo, era como se ele estivesse me pelando, assim, sabe aquele pelador de batata? Era como se Jesus estivesse fazendo assim, tipo, pra me mostrar quem eu era, a minha humanidade, e eu fui indo, eu falei, até uma hora que eu cheguei, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não aguento mais. E foi nesse dia que eu fiz essa oração falando, Deus, eu não vou aguentar, eu me perdoe por essa oração, realmente eu fiz uma oração tola, eu não vou aguentar, tipo, ver a minha alma assim tão ruim. E é quando numa aula, eu tava ali tomando nota de algumas coisas que estavam falando, e o meu professor falou bem assim, quando você não souber como lutar, quando você não souber o que fazer, quando você chega diante de uma situação e você não sabe como proceder, seja ela de que maneira for, pro resto da tua vida, eu te dou uma chave. Se jogue no chão e chore até que Deus faça alguma coisa por você. Cara, eu peguei aquela palavra na hora e naquela mesma hora eu me joguei, entendeu? Tipo, ele não teve tempo de terminar, eu já tava, tipo, fazendo no chão. E eu começava a chorar. E eu descobri que só aquele momento de choro não tinha solucionado os meus problemas, não tinha solucionado o que eu precisava que Deus me curasse. Então, eu tomei uma postura, eu falei, Deus, a partir de hoje eu vou levantar todos os dias cedo e eu vou chorar. Eu vou chorar, porque se isso move o teu coração, eu vou chorar. E eu